Ok, como algumas pessoas têm me procurado e me perguntado como eu vejo, como eu entendo, o que eu acho dessas muitas profecias, sonhos, visões, revelações especiais que servos de Deus estão tendo no Brasil inteiro, pessoas estão ligando para outra, ou melhor, mandando mensagem do WhatsApp para saber o que está acontecendo, e de certa forma gera uma dúvida se é verdade ou não, até que ponto a gente deve se preocupar, se, para mim particularmente, se eu creio ou não. E eu resolvi gravar esse áudio para esclarecer para alguns que têm me perguntado. Em primeiro lugar, nós não podemos deixar de crer que Deus ainda usa os seus vasos, né? A gente não pode enveredar por esse extremo em razão de ter falsas profecias, muitas visões, que não tem nada a ver com Deus, muitos sonhos, que não tem nada a ver com Deus, a gente deixar de crer que Deus ainda se utiliza desses meios, desses instrumentos para falar com o seu povo. Isso está na Bíblia. Deus falou e fala através de sonhos, Deus falou e fala através de visões, Deus falou e fala através de profecias. É outro assunto também polêmico sobre se ainda existe profeta ou não. Isso em um outro momento eu vou dar também minha opinião. Mas de um tempo para cá tem surgido muitas visões assim, de pessoas que têm revelações, não só agora essa última da escuridão, né, que vai haver, uns disseram, já vi um áudio que me mandaram que eram 6 dias, depois já de 3 dias e algumas horas, né? E isso, até que ponto isso é verdade? Dias atrás eu recordo que houve aquela de grandes ondas, né? Talvez alguém aí ainda tenha até guardado esses áudios, de uma senhora orando e chorando e falando que grandes ondas, né? Ela viu, Deus falou que virão, e por aí vai as revelações. Eu vejo isso com bons olhos, não vejo isso, não, vamos dizer assim, não duvido de que isso seja verdadeiro, de forma alguma duvido, creio até que é Deus falando com o seu povo e alertando. O perigo, né, que eu vejo, já até falei na igreja, já dei até uma palavra sobre isso, alertando os irmãos, é que eu quero trazer aqui, né, o perigo disso, o perigo que está escondido nisso. Não é da revelação em si, não é da visão em si, da profecia em si, mas da interpretação dessa visão e dessa profecia, desse sonho, que se dermos um sentido diferente, uma interpretação diferente, o objetivo para o qual Deus a enviou não será atingido, não será alcançado, e a razão de Deus enviar não vai ser cumprida, que é alertar o seu povo, e nós não estaremos preparados. Porque eu vejo que as pessoas estão interpretando, por exemplo, o sonho, as visões das grandes ondas, da escuridão, como interpretando de forma literal, né? E aí as pessoas estão se preparando para ondas que vão inundar a terra, né? Aí dessa escuridão aí alguém talvez já está comprando aí a lamparina, lampião, lamparina e tal, né? Então na Bíblia tem realmente a escuridão, né? Na Bíblia houve uma escuridão, né? Que foi o próprio Deus que enviou em forma que a Bíblia chama de praga, né? No Egito, de 3 dias. Está lá em Êxodo 10, 21 e 22, no segundo livro da Bíblia. Lá fala de 3 dias. E houve realmente essa escuridão. E muitos outros fenômenos sobrenaturais a gente encontra na Bíblia. Agora, veja bem e analise comigo. 1 Coríntios 14, 8. Lá o apóstolo Paulo vai alertar a igreja acerca do que eu estou dizendo isso aqui agora. Se a trombeta der sonido incerto, produzir um som incerto, quem se preparará para a batalha? Você pode conferir na sua Bíblia, e é interessante você verificar em outras versões, né, da Bíblia, você vai ver mais bem esmiuçado. Se a trombeta ela der um som diferente, né, e lembra do exército, né, que cada toque dizia alguma coisa, né, era um alerta. Paulo disse, se ela der um sonido incerto, diferente, quem vai se preparar? Então, é o que nós estamos alertando aqui. Se essas visões, se esses sonhos
essas profecias que estão vindo aí, nós dermos uma interpretação diferente, quem vai se preparar para aquilo, para o alerta que está vindo, né? Então as pessoas estão se preparando para o alerta puramente material, literal, né? A interpretação de uma onda gigante como se fosse ondas do mar, né? Eu não acredito dessa forma, essa é a minha opinião, como eu disse no início. Escuridão, essa também não acredito. Na Bíblia, a Bíblia está cheia de figuras, nós temos que entender que a Bíblia requer uma interpretação, e tem formas de interpretação, o contexto explica, né? Tem que analisar o que a Bíblia está querendo dizer, né? O que Deus está querendo comunicar a nós, né? Então a Bíblia, por exemplo, Ezequiel fala para Deus profetizar para montes, Deus fala para Ezequiel profetizar para montes, né? Então, Deus não está dizendo para Ezequiel virar uma montanha de terra e enviar a profecia. Então, em Ezequiel 6,2, ele diz: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E diga a eles, dizei a eles: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Então a Bíblia não está falando aqui de montes literais, né? Ele está dizendo monte, ele está falando de autoridades, daqueles que estão, como Paulo fala, vamos dizer, em posições altas, né? em iminência, né? Estão em posição de maior, vamos dizer assim, maior elevação. Então é uma figura, né? Aqui no Salmo 89:9, Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim: tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Então o mar tem um sentido na Bíblia, e está dizendo que Deus, ele domina isso, e não é necessariamente, é claro que Deus também domina as águas dos mares, como Jesus deu ordem, parou tudo, mas o sentido aqui é outro que ele está falando. Se você olhar também o Salmo 65, 5-7, Salmo 65, do 5-7, você vai ver: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso. Olha lá: esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolida os montes, cingido de poder, que aplacas o rugido dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Então ele está falando aqui que ele aplaca, né, o rugido dos mares. O sentido é totalmente diferente aqui que Deus está falando aqui, né? Qual sentido tem Deus de vir aplacando o rugido dos mares? Se ele que criou o mar desse jeito, para rugir, o estalar das ondas, o quebrar das ondas, tudo é natural, né? Mas o sentido aqui que Deus está falando, se você for ver, é outro. Então, como eu vejo essa questão aqui que me perguntaram, essas ondas que vieram, elas estão acontecendo, né? Se for ver aí, por exemplo, parece simples, mas o Pokémon, né? O Pokémon é um programa totalmente maligno, né? Existe um livro de um escritor americano, eu tenho ele aqui em casa, mas não estou aqui com ele no momento, na minha mão, mas ele foi escrito há mais de 20 anos, já alertava para a malignidade do Pokémon, né? Então, quantas pessoas morreram jogando Pokémon, foram roubadas, quantas pessoas estão aprisionadas nesses jogos eletrônicos, né? Nesse Pokémon principalmente. Tem até pastor caçando Pokémon por aí, né? Pessoas fazendo, porque não entende, não estuda a coisa. As pessoas estão olhando quando assistem um programa de TV, qualquer coisa, as pessoas observam mais a questão ética, moral, e não observam a espiritual que está por trás, né? Então, foi uma grande onda o Pokémon. A enxurrada de filmes agora de terror. Se você acessar sites de filme, você vai ver quantos filmes de terror, de invocações malignas, né? Você vê agora o tema da redação foi intolerância religiosa, atacando os valores cristãos, vendo a intolerância religiosa, mas no sentido contrário. Então são ondas que têm se levantado, né, contra a igreja do Senhor, contra a palavra de Deus. Agora a moda é os acampamentos de bruxaria de Harry Potter, das Wicca, agora o Halloween nas escolas. Isso tudo são ondas, então são trevas. Deus está nos alertando para dias de trevas que virão, alguma coisa que vai ser criada. A igreja tem que estar entendendo essas coisas, procurando entender, discernir, entendendo que não são ondas, não são trevas literais, vão apagar as luzes, o sol se esconder, mas essas ondas, como foi alertado, essas trevas estão chegando,
estão devastando e arrastando muitos da igreja. Muitos jovens presos, muitos jovens perdendo prazer pelas coisas de Deus. Houve-se notícia de filhos de pastores, filhos de crentes se envolvendo com bruxarias wiccas, bruxaria de todo tipo, satanismo. Está virando moda, a gente viu aí há poucos dias a Fátima Bernardes levar as bruxas wiccas. Está virando moda, são ondas, são tempos de trevas, que a igreja tem que estar atenta, porque se a trombeta der um som de incerto, ninguém se prepara para a batalha. Então, se a gente fizer uma interpretação e der uma interpretação equivocada, quem vai se preparar para essas batalhas? Quem vai se preparar para esses momentos que Deus está nos alertando? A igreja precisa mais do que nunca estar com a palavra de Deus na mão, congregando, orando, jejuando, vigiando, em submissão aos seus líderes e procurando, mesmo debaixo dessa submissão, porque a gente tem notícia de líderes caçando Pokémon, de líderes inventando tanta porcaria que a gente vê aí na internet, né? É o tempo do pode tudo, do vale tudo, do é proibido proibir, nada a ver, tudo a ver, isso é um demônio do tudo a ver, nada a ver, é tipo assim. Então, a palavra de Deus, ela tem, vamos dizer assim, precisamos atentar para ela, porque ela tem regras, vamos dizer assim, tem ordenanças de Deus, né? Nós precisamos ser limitados, né? Nós precisamos ser disciplinados por ela, e ela está nos disciplinando e nos alertando acerca desses últimos dias. E eu volto a dizer, não vamos dizer assim, deixo de crer nessas visões, revelações e profecias que estão tendo. Apenas estou tendo uma interpretação diferente do que as pessoas estão vamos dizer assim, aplicando, né? Deus não está falando para produzir medo, deixar bem claro aqui nas pessoas. Deus não está falando para produzir pânico, terror. Quando Deus fala, é para nos abençoar, nos alertar. Jesus disse que viriam sinais, né? Viriam sinais. E ele ainda diz assim, que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas, os seus planos, né? Ele diz, ocultaria eu alguma coisa a Abraão, meu amigo? Então ele está falando ainda com os amigos que ele tem na terra. Você só tem cuidado, você ter vigilância. Essa é a minha opinião.